Você já se sentiu preso em um ciclo de dívidas que parece impossível de quebrar? Contas que nunca param de chegar. Juros que crescem como uma avalanche. E a sensação de que cada mês você afunda mais fundo no buraco financeiro. Não é coincidência, não é má sorte. É uma guerra espiritual invisível sendo travada contra a sua liberdade financeira. E você nem sabe que está sendo atacado por forças que querem manter você e sua família escravizados pelas dívidas. Existe uma lei espiritual que poucos conhecem. Toda bênção financeira atrai oposição. Quanto mais você deseja sair das dívidas, mais o inimigo trabalha para mantê-lo preso no ciclo de escassez. Ele não quer apenas sua alma. Ele lhe quer sua dependência financeira, sua desesperança, sua escravidão às dívidas. Porque uma família financeiramente livre é uma família espiritualmente perigosa para o reino das trevas. A história que você está prestes a conhecer é real. É a história de Ana. Uma mulher que descobriu, da forma mais dolorosa possível, que as dívidas de sua família não eram acidente, mas ataque coordenado, uma guerra espiritual sistemática contra sua liberdade financeira, sua paz familiar, seu futuro. E a arma que ela usou para vencer essa guerra pode ser exatamente o que você precisa para quebrar as correntes das dívidas que prendem sua família. Ana não era diferente de você. Trabalhava duro, sonhava com uma vida livre de dívidas para sua família. Acreditava que a honestidade e o esforço seriam recompensados. Mas ano após ano, década após década, ela permanecia presa no mesmo ciclo de dívidas. Cada tentativa de pagamento era sabotada. Cada oportunidade de progresso destruída, cada esperança de liberdade financeira esmagada por novas dívidas que pareciam surgir do nada. O que ela não sabia é que existem maldições financeiras reais, heranças espirituais de dívidas que passam de geração em geração, espíritos de escassez que se alimentam da miséria financeira humana. Forças que trabalham 24 horas por dia para manter você exatamente onde está, dependente, desesperado e espiritualmente vulnerável às dívidas. Ana estava sendo caçada por predadores invisíveis que você provavelmente nem acredita que existem. Mas tudo mudou quando ela descobriu a oração específica que quebrou essas correntes. Não uma oração genérica, mas uma declaração de autoridade espiritual que funciona como uma ordem de despejo para o reino das trevas. Uma oração que já libertou milhares de famílias das dívidas e abriu portas que pareciam seladas para sempre. Uma oração simples, mas poderosa o suficiente para quebrar qualquer maldição financeira. Fique até o final, porque essa oração será revelada para você. Mas cuidado. O conhecimento que você está prestes a receber é perigoso. Não para você, mas para as forças que trabalham contra a sua liberdade financeira. Elas não querem que você saiba que existe uma arma espiritual específica contra as dívidas. Elas preferem que você continue lutando com armas humanas contra um inimigo sobrenatural que se alimenta de sua miséria financeira. A história de Ana começou como a de milhões de famílias. Com sonhos simples e trabalho honesto, ela e seu marido Roberto se casaram jovens, cheios de esperança e planos. Ele trabalhava em uma empresa, ela como professora. Juntos construíram uma vida modesta, mas feliz, com 2 filhos pequenos que eram a luz de seus olhos. Nos primeiros anos, tudo parecia normal. Trabalhavam duro, economizavam quando possível, sonhavam com uma casa própria, com educação melhor para os filhos, com uma velhice tranquila. Mas algo estranho começou a acontecer. Cada vez que conseguiam juntar uma quantia significativa, algo sempre acontecia. Uma emergência médica, um problema no carro, uma despesa inesperada que consumia exatamente o que haviam economizado. Ana começou a notar um padrão perturbador. Não importava o quanto trabalhasse, o quanto economizasse,
O quanto se esforçasse, sempre havia algo que consumia seus recursos e os empurrava de volta para as dívidas. Era como se uma força invisível estivesse trabalhando ativamente para manter ela e sua família presas no ciclo de dívidas. Como se houvesse um dreno espiritual sugando sua prosperidade antes que ela pudesse se materializar. O que ela não sabia é que existem espíritos de escassez, entidades espirituais específicas que se alimentam da miséria financeira humana. Elas trabalham como parasitas, sugando a energia de prosperidade antes que ela possa se manifestar. São especialistas em sabotar oportunidades, criar circunstâncias impossíveis e manter as pessoas presas em ciclos de dívidas que parecem impossíveis de quebrar. Esses espíritos são astutos. Eles não atacam de forma óbvia. Isso chamaria atenção. Em vez disso, trabalham através de coincidências perfeitamente cronometradas. Um problema de saúde é exatamente quando você tem dinheiro guardado. Uma oportunidade de negócio que parece perfeita, mas sempre falha no último momento. Uma série de pequenos desastres que juntos consomem qualquer progresso financeiro. Ana começou a sentir uma opressão espiritual que não conseguia explicar. Uma sensação constante de que algo estava trabalhando contra ela. Sonhos perturbadores sobre dívidas que cresciam, contas que nunca paravam de chegar, oportunidades que sempre escapavam de suas mãos. Era como se sua própria mente estivesse sendo programada para aceitar a escravidão às dívidas como destino inevitável. O pior era ver o impacto em seus filhos. As crianças começaram a desenvolver uma mentalidade de escassez desde muito cedo. Recusavam-se a pedir coisas que a família não podia pagar, como se já soubessem que não valia a pena sonhar. Ana via sua própria infância se repetindo. A mesma sensação de que o mundo era um lugar onde famílias como a dela simplesmente não prosperavam. As dívidas estavam roubando não apenas o presente, mas o futuro de seus filhos. Roberto, seu marido, começou a se tornar amargo e ressentido. O homem otimista que ela havia se casado estava sendo consumido pela frustração constante. Ele trabalhava mais horas, tentava mais negócios, mas sempre terminava no mesmo lugar. A pressão das dívidas estava destruindo seu casamento, sua saúde, sua esperança. Eles estavam sendo sistematicamente quebrados por uma força que não conseguiam ver ou entender. As dívidas não eram apenas um problema financeiro, eram uma arma espiritual contra sua família. A situação chegou ao limite quando Ana perdeu seu emprego de professora. A escola fechou e ela não conseguia encontrar outro trabalho. Cada entrevista parecia promissora, mas sempre terminava em rejeição. Era como se houvesse uma nuvem negra sobre ela que afastava qualquer oportunidade. A família estava à beira do desespero total. As dívidas se acumulavam, os juros cresciam e não havia saída visível. Foi nesse momento de desespero absoluto que Ana fez algo que mudaria tudo. Ela se ajoelhou em seu quarto, no meio da noite, e clamou a Deus de uma forma que nunca havia feito antes. Não foi uma oração educada ou religiosa. Foi um grito de desespero, uma súplica de uma mãe que não conseguia mais ver seus filhos sofrerem por causa das dívidas. E foi nesse momento que ela recebeu uma resposta que não esperava. Na manhã seguinte, uma vizinha idosa, Dona Carmen, bateu à sua porta. Dona Carmen era uma mulher sábia, conhecida por sua fé profunda e seu conhecimento sobre coisas espirituais que a maioria das pessoas ignorava. Ela disse que havia sentido uma urgência para visitar Ana, que algo estava trabalhando contra sua família e que ela sabia como ajudar. Dona Carmen explicou a Ana algo que ela nunca havia ouvido antes: que existem maldições financeiras reais, espíritos de escassez que se passam de geração em geração, e que as dívidas de sua família não eram acidente, mas ataque espiritual coordenado. Ela disse que Ana precisava de uma arma específica para essa batalha. Uma oração de autoridade que funcionasse como uma ordem de despejo para o reino das trevas. A oração que Dona Carmen ensinou a Ana não era uma súplica humilde pedindo ajuda. Era uma declaração de autoridade.
uma ordem emitida em nome do Rei do Universo. Uma oração que reconhecia a realidade da guerra espiritual e reivindicava a vitória que já havia sido conquistada na cruz. Ana sentiu algo diferente quando começou a orar. Uma sensação de poder que nunca havia experimentado antes. Nos dias seguintes, Ana orou essa oração específica todas as manhãs e todas as noites, não como um ritual vazio, mas como uma declaração de guerra contra as forças que trabalhavam contra sua liberdade financeira. E algo começou a mudar. A opressão espiritual que ela sentia começou a se dissipar. A sensação de que algo estava trabalhando contra ela começou a desaparecer. Ela sentia uma nova esperança brotando em seu coração. Uma semana depois, Ana recebeu uma ligação inesperada. Uma antiga colega, que havia se mudado para outra cidade, estava procurando uma professora para trabalhar em sua nova escola. O salário era 3 vezes maior que o que Ana ganhava antes. A oportunidade parecia ter caído do céu. Mas Ana sabia que não era coincidência. Era o resultado da oração que estava quebrando as correntes espirituais das dívidas. Mas o verdadeiro teste ainda estava por vir, quando Ana começou a prosperar. As forças que trabalhavam contra ela redobraram seus esforços. Problemas de saúde inesperados, problemas familiares, circunstâncias que pareciam destinadas a sabotar seu progresso. Era como se o inimigo estivesse fazendo uma última tentativa desesperada para mantê-la presa nas dívidas. Mas Ana agora tinha uma arma que não sabia que existia. Ela continuou orando a oração específica, não apenas por si mesma, mas por toda a sua família. Declarou que sua casa era território de Deus, que sua liberdade financeira era uma bênção divina, e que nenhuma força das trevas tinha autoridade para roubar o que Deus havia destinado para ela. A batalha espiritual estava sendo travada, e Ana estava aprendendo a lutar com armas espirituais. Os resultados começaram a se manifestar de formas que Ana nunca havia imaginado. Não apenas o trabalho melhorou, mas oportunidades começaram a aparecer, de lugares inesperados. Pessoas que ela não via há anos a procuravam com ofertas de negócios. Suas habilidades como professora começaram a ser reconhecidas e valorizadas. Era como se portas que estavam seladas há décadas estivessem se abrindo uma após a outra. Roberto, seu marido, também começou a experimentar mudanças. O homem amargo e frustrado começou a recuperar sua esperança. Ele encontrou um novo emprego com melhor salário e condições. A tensão em casa começou a diminuir. A família estava sendo restaurada não apenas financeiramente, mas emocional e espiritualmente. A oração estava quebrando correntes que eles nem sabiam que existiam. Mas Ana sabia que não podia parar de orar. A guerra espiritual contra a liberdade financeira é contínua. O inimigo não desiste facilmente. Ela precisava manter sua guarda espiritual alta, continuar declarando sua autoridade em Cristo e proteger sua família com a oração específica que havia aprendido. A liberdade financeira não era apenas uma bênção. Era um território que precisava ser defendido espiritualmente. 6 meses depois, a transformação na vida de Ana era evidente para todos. Ela não apenas havia saído das dívidas. Ela havia quebrado o ciclo de escassez que havia atormentado sua família por gerações. Suas filhas agora sonhavam sem limitações. Seu marido havia recuperado sua confiança e otimismo. Eles haviam se mudado para uma casa melhor, em um bairro melhor, com um futuro que antes parecia impossível. Mas Ana não guardou o segredo para si mesma. Ela começou a compartilhar a oração com outras pessoas que estavam lutando contra as dívidas. Mulheres em situações similares, famílias que pareciam presas em ciclos de escassez. Pessoas que trabalhavam duro, mas nunca conseguiam sair das dívidas. E os resultados eram consistentes. A oração funcionava. Ela estava quebrando maldições financeiras em toda a comunidade. A história de Ana se espalhou. Pessoas de outras cidades começaram a procurá-la, querendo aprender a oração que havia transformado sua vida. Ela se tornou uma testemunha viva do poder de Deus contra a escravidão financeira.
Não era uma história de sorte ou coincidência. Era uma história de vitória em uma guerra espiritual, que a maioria das pessoas nem sabia que existia hoje. Milhares de famílias em todo o país usam a oração que Ana aprendeu. Famílias inteiras foram libertadas das dívidas. Negócios que estavam falindo foram restaurados. Pessoas que estavam desempregadas há anos encontraram trabalho. A oração se tornou uma arma espiritual contra a escravidão financeira. E seus resultados continuam se multiplicando. Mas o inimigo não quer que você saiba que essa arma existe. Por isso é crucial que você entenda. Suas dívidas podem não ser acidente, podem ser ataque espiritual. Podem ser uma maldição financeira que precisa ser quebrada com autoridade espiritual. A oração que salvou Ana e milhares de outras famílias pode ser exatamente o que você precisa para quebrar suas próprias correntes de dívidas. Mas cuidado, essa oração não é uma fórmula mágica. Não é um atalho para a liberdade financeira sem esforço. É uma arma espiritual que funciona quando usada com fé genuína e autoridade em Cristo. É uma declaração de guerra contra as forças que trabalham contra a sua liberdade financeira. E como toda arma, precisa ser usada corretamente para ser eficaz. A oração que você está prestes a aprender foi testada em batalhas espirituais reais. Foi usada por pessoas desesperadas que não tinham mais opções. Foi refinada através de milhares de testemunhos de libertação financeira. Não é uma oração inventada. É uma arma espiritual que funciona porque está baseada na autoridade de Cristo e na realidade da guerra espiritual. Antes de revelar a oração, preciso que você entenda algo crucial. O inimigo não quer que você saiba que existe uma guerra espiritual contra a sua liberdade financeira. Ele prefere que você continue lutando com armas humanas contra um inimigo sobrenatural. Ele quer que você acredite que as dívidas são destino, que algumas famílias simplesmente não nasceram para prosperar, que o sistema está contra você e não há nada que possa fazer. Essas são mentiras. Mentiras que mantêm você preso na escassez. Mentiras que fazem você aceitar a escravidão às dívidas como normal. Mentiras que impedem você de usar a autoridade espiritual que já é sua em Cristo. A verdade é que você foi criado para prosperar, que Deus quer abençoar você abundantemente e que existe uma arma espiritual específica contra as dívidas que o inimigo não quer que você conheça. A oração que você está prestes a aprender funciona como uma ordem de despejo para o reino das trevas. Ela declara sua autoridade em Cristo sobre todas as forças que trabalham contra a sua liberdade financeira. Ela quebra maldições financeiras, espíritos de escassez e qualquer influência demoníaca que esteja sabotando sua abundância. É uma arma poderosa, mas precisa ser usada com fé e autoridade. Mas escute com atenção. O inimigo vai tentar desencorajá-lo. Vai tentar fazer você duvidar da eficácia da oração. Vai tentar convencê-lo de que sua situação é diferente. Que a oração funcionou para outros, mas não funcionará para você. Essas são mentiras. A oração funciona para todos que a usam com fé genuína e autoridade espiritual. Agora, prepare seu coração. Esvazie sua mente de dúvidas e ceticismo. Você está prestes a receber uma arma espiritual que pode transformar sua vida financeira para sempre. A mesma oração que salvou Ana e milhares de outras famílias está sendo entregue a você. Use-a com fé, use-a com autoridade. Use-a como uma declaração de guerra contra a escravidão financeira. Repita comigo. Não apenas com os lábios, como palavras vazias, mas com a convicção da alma. Com a autoridade de um filho de Deus, declare estas palavras sobre sua vida, sua família, sua liberdade financeira. Em nome do Pai, o Criador de todas as coisas. Em nome do Filho, Jesus Cristo.
o vencedor da morte e da escravidão, e em nome do Espírito Santo, nosso Consolador e Provedor. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, me submeto à tua autoridade e me coloco sob tua proteção financeira. Reconheço e declaro que tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, com todo o poder no céu e na terra, incluindo poder sobre toda prosperidade e abundância, pela fé. Aplico o sangue de Jesus Cristo sobre minha vida financeira, minha mente, meu coração, meu trabalho, meus negócios, meus investimentos. Declaro que teu sangue me cobre, me protege, me purifica e me justifica de toda obra das trevas contra minha prosperidade, pelo poder invencível de teu sangue derramado na cruz. Agora quebro e desfaço toda maldição financeira, toda maldição de escassez, todo espírito de pobreza, toda influência demoníaca contra minha prosperidade. Satanás, Satanás, e todos os espíritos de escassez, pobreza e miséria, sob teu comando, me oponho a vocês agora em nome de Jesus Cristo. Os repreendo e lhes ordeno que se apartem de minha vida financeira, de minha família, de meu trabalho, de meus negócios e de tudo o que me pertence. Agora, não tem direito legal nem autoridade sobre minha prosperidade, porque fui comprado pelo sangue de Cristo. Minha vida financeira, meu trabalho, meus negócios e minha família pertencem a Ele. Espírito Santo de Deus, te peço e te convido, por favor, enche minha vida financeira com tua santa presença, onde está tua luz. As trevas não podem permanecer. Quebra toda fortaleza maligna contra minha prosperidade com teu poder. Declaro que minha vida financeira e minha família estão consagradas ao serviço do Senhor. E te peço, Pai, que envies teus anjos guerreiros para acampar ao nosso redor e nos proteger de todo o mal financeiro. Que teu poder, Senhor, seja um muro de fogo ao nosso redor, impenetrável para o inimigo. Selo esta oração e minha vida financeira com o sangue de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Esta oração sagrada é sua herança. Sua arma contra a escravidão financeira. Não a trate levianamente. Memorize-a, escreva-a. Mas, acima de tudo, compreenda a autoridade que ela carrega. Guarde-a em seu coração, como um soldado guarda sua espada. Não a use como um amuleto mágico, nem como superstição, mas como uma declaração legal de sua fé inquebrantável. Use-a com a autoridade de um filho do rei. Porque é isso que você é, declare-a. Não se limite a recitá-la. Use-a sempre que sentir a opressão da escassez se aproximando de você ou de sua família. Use-a para consagrar seu trabalho